Número 8, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiverdes farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá a força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém. Meus irmãos,
nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão em busca dos seus direitos. É assim, principalmente no Brasil. As pessoas se interessam somente pelos seus direitos, mas se esquecem ou nem sabem dos seus deveres, das suas obrigações. Na entrada da Terra Prometida, já tinham conquistado uma parte antes de atravessar o rio Jordão. Moisés, ali no monte, passou a lembrar ao povo, repetir, na verdade, ao povo, é isso que significa Deuteronômio, a repetição. Ele lembra dos compromissos que o povo tem para com Deus. Ele, ao mesmo tempo, na narrativa, fala das benesses, dos benefícios, mas fala também dos compromissos. Fala dos privilégios, mas fala também das responsabilidades. Então, eu gostaria de falar sobre esse tema, o compromisso do cristão com Deus. Ali a igreja estava representada em Israel. Eles criam no Messias que havia de vir. Então, o compromisso do cristão com Deus. Em primeiro lugar, o cristão deve praticar incansavelmente as ordenanças do Senhor. Observe no versículo 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. É a ordem do Senhor. Não é uma obediência pontual, não é uma obediência esporádica, é uma obediência contínua. A pessoa como se está numa maratona e não se cansa, seja de dia, seja de noite, seja qualquer dia da semana, seja qualquer dia do ano, eu tenho de obedecer ao Senhor continuamente. O crente em Cristo deve, então, conservar, sem extrair ou adicionar qualquer coisa à palavra do Senhor. Para que eu cumpra, eu tenho de receber essa palavra e conservá-la integralmente. Não mudo e nem não acrescento e nem diminuo. Paulo, falando aos Coríntios, diz que a salvação depende dessa conservação. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei. Então não se pode mudar nem um i, nem um j da palavra de Deus. O servo de Deus necessita observar todas as ordenanças do Senhor. Não posso ter mandamentos prediletos. Todo mandamento, seja ele grande ou pequeno, eu devo obedecer. Foi essa mensagem dada ao nosso irmão Josué. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Tereis o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés mandou. Toda a lei completa. Todas as decisões do discípulo de Cristo precisa se harmonizar com os mandamentos de Deus. Então, eu tenho várias decisões a ser tomadas na vida, eu preciso, quando tomar essas decisões têm de se harmonizar com a vontade que Deus revelou para cada um de nós. Infelizmente, Salomão, a quem Deus falou 2 vezes, na velhice se desviou desses mandamentos, servindo aos outros deuses. A prioridade, então, na vida cristã, a coisa primeira, é obedecer incondicionalmente a Deus. Saul, ele achava que Deus estava interessado nas ofertas dos animais.
Então Deus manda Samuel dizer a ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. A obediência é incondicional e que Deus ama a obediência. Obedecer a Deus, inclusive, é superior a conservar a nossa própria vida. É preferível perder a vida, mas perder a vida obedecendo ao Senhor. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Não sabemos, né? Eles dizem ao rei: se Deus quiser, nos livrará da sua mão. Mas fica sabendo que mesmo que ele não livre, nós não vamos nos curvar à sua imagem de escultura. Lembra que o mandamento: não adorarás outros deuses, né? Porque Jesus falando: porque aquele que quiser salvar a sua vida, para não obedecer, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. O acesso, então, ao novo céu e nova terra se confirma quando eu obedeço a Deus. Como é que eu sei que eu vou entrar no novo céu e na nova terra? Porque eu estou obedecendo integralmente ao Senhor. Diz o Senhor Jesus no Sermão da Montanha: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quem vai entrar? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a obediência é uma evidência, não a salvação, mas a evidência que a pessoa está salva em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Submeter-se ao Senhor evidencia não só que eu tenho vida espiritual, mas também eu vou herdar a vida eterna. Eu vou receber a vida eterna, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedecem, né? E eu as conheço, elas me seguem e lhes dou a vida eterna. A obediência incondicional ao Senhor nos tornará pessoas de grande status no reino de Deus. Quem é uma pessoa grande no reino dos céus? É aquela pessoa que obedece ao Senhor, né? Os profetas foram perseguidos, sofreram, morreram, e Jesus diz: grande é o vosso galardão nos céus. A pessoa que se submete a Deus, mesmo que para isso possa sofrer muito. A fé em Cristo sempre será reconhecida pela guarda dos mandamentos de Deus. Como eu sei que eu tenho fé? Pela obediência. Porque Deus, quando chamou Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Obediência. A fé de Abraão se evidenciou por ele se dispor a ir ao lugar que Deus havia ordenado. Compromisso do cristão com Deus. Em segundo lugar, manter na memória a palavra do Senhor. Vejam no versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus soberano, irmãos,
Ele determina, se a gente lembra do que nos ocorreu, não só do que Deus ordenou, mas o que Deus nos fez. Deus soberano determinou os caminhos que devemos trilhar conforme a sua palavra, porque é dito ali que teu Deus te guiou. Foi Deus que pegou o povo do Egito e guiou para a terra prometida, né? É interessante que é dito lá em Números que havia uma nuvem, a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e do lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Quer dizer, o povo só saía do lugar pela indicação da nuvem. A nuvem guiava o povo pelo deserto para a glória do Senhor. Deus, irmãos, é quem determina quanto tempo devemos permanecer no deserto existencial. Diz que estes 40 anos, passaram 40 anos. Quem determinou que deveria ser 40 anos? O próprio Deus. Lembram que os espias passaram 40 dias espiando a terra, e aí quando voltou deu um relatório não muito agradável. Deus aí os puniu, a população menos 2, né? O Judá, Josué e Caleb, e para cada dia 1 ano. Eles tiveram de passar 40 anos no deserto. Mas o Senhor disse, em relação a Paulo, vai, falando para Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É Deus que determina se eu vou passar pelo deserto ou não, e quanto tempo eu tenho de ficar no deserto. A palavra de Deus pode nos conduzir por um caminho desprovido da graça comum para preservar nossa vida da apostasia. Às vezes Deus não nos dá o que nós queremos para nos poupar de desviarmos do Senhor. Diz o texto sagrado que quando, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Louvado seja Deus. A gente precisa entender que Deus está governando a nossa vida. Às vezes Ele não nos dá aquilo porque sabe que vai ser um caos para a nossa existência. A escassez experimentada em momentos pontuais na vida são provações para nos revelar a qualidade da fé que temos na palavra do Senhor. Diz que Deus levou para o deserto para os provar, para ver o que estava no coração. Lembra do Abraão? Deus fez a promessa de 100 anos do filho. O filho agora já tinha 13 anos, mais ou menos. Aí Deus, mate seu filho, ofereça em sacrifício para mim. E Abraão pegou aquele menino e levou para matar, né? E diz que, Hebreus, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. O que se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Deus nos coloca em prova e eu preciso crer no Deus vivo e verdadeiro. As dificuldades são testes que vão revelar se somos de fato fiéis ao Senhor, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Assim como o ouro é colocado no fogo, assim a nossa fé é colocada nas provações, para ver que tipo de fé, de fato, nós possuímos. A ausência de coisas desejáveis na vida
tem como objetivo mostrar sua insignificância para a nossa existência. Diz que Deus deixou eles ter fome. Que fome é essa? Se tiveram maná até quando eles entraram na terra prometida. Eles sempre tiveram comida, mas eles não tiveram pepino, melão, peixe, tudo aquilo que eles desejavam comer no Egito como uma necessidade básica. Deus disse: você não vai precisar disso durante 40 anos. Eu vou lhe dar o pão dos anjos, o pão do céu. Não sabemos quais elementos que tinham nesse pão, mas esse pão foi suficiente para manter toda aquela geração viva. Morreu aquela geração pecaminosa e outra continuaram com o alimento do Senhor. Deus quer mostrar o seguinte, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Paulo diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A providência divina, irmãos, é melhor do que qualquer solução elaborada pela mente humana. Os homens podem ter planos, mas Deus tem um plano melhor. Ele diz: e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Por isso não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nenhuma sugestão de homens ou anjos pode se igualar à santa palavra de Deus, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A palavra de Deus nos garante manutenção até quanto sirva para a glória do Senhor. Sim, Ele que dá a vida também dá o pão para a manutenção da vida. Diz que nunca envelheceu a tua veste. Lá no deserto não tinha shopping, não tinha material para roupa. E como é que essa roupa não envelheceu? Porque Deus pode fazer uma roupa se conservar para a sua glória. Diz: nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Quer dizer, o chinelo era o mesmo, o sapato era o mesmo e funcionava durante 40 anos ali, tranquilo, porque Deus pode renovar a cada manhã. Ele não pegou a viúva e a botija, né, de azeite, de farinha, e multiplicou até quando a chuva veio cair. Pastor Moreira falou sobre, o Elias. A palavra de Deus revela que Deus prova e disciplina aquele a quem quer bem. Sim. Mas por que esse deserto? Por que essa dificuldade? Sabe pôr no teu coração que como homem disciplina seu filho, assim que disciplina o Senhor teu Deus. É o Deus maravilhoso. Então, confiar na palavra de Deus nunca nos deixará decepcionar. Eu creio, Senhor. Eu creio que a sua palavra é viva e eficaz. Compromisso do cristão com Deus. Terceiro lugar, guardar os mandamentos estimulados pelas promessas de Deus. Vejam aí no 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres. E aí diz: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite de mel,
terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavará o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Há promessas de uma boa terra para nós, se nós obedecermos fielmente ao Senhor. A promessa do Senhor, por exemplo, do novo céu e uma nova terra para os tementes a Deus, deveria nos estimular a andar no caminho do Senhor, conforme é revelado na Sagrada Escritura. João é que diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. E Pedro fala: nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A terra é prometida para nós. Então vamos vestir a roupa da obediência. A promessa de que o próprio Deus nos conduzirá em toda a nossa trajetória até o paraíso precisa nos encorajar a cada manhã para fazer a vontade de Deus. Ele diz: porque o Senhor teu Deus te fará entrar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedro fala que é para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Estamos debaixo da proteção para chegar lá. A única coisa que Deus exige de nós, o quê? Me obedeça. Me obedeça sempre. A promessa de instrumentos, de bênçãos, para que quem anda com Deus deveria nos incitar a viver de maneira santa. Além dele prometer nos guiar, ele disse: não vos deixarei sozinhos, lhe darei o Consolador para estar convosco, o Espírito da verdade. Esse Espírito que atuava em Sansão, e Sansão conseguiu derrubar 1000 homens, é o mesmo Espírito que está em nós, para nos levar para a terra gloriosa. Louvado seja Deus. A promessa de felicidade para quem caminha dentro da vontade divina precisa despertar em nós o apetite para fazer a vontade do Senhor. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado significa feliz. Quando o homem obedece a Deus, ele goza de felicidade, de prazer. A promessa de que na terra de Deus não haverá falta de nada aprazível deveria nos impulsionar a guardar os mandamentos do Senhor. Nós temos um jardim nos aguardando, que tem toda sorte de fruta, toda coisa comestível. Lá não há dor, não há tristeza. Na casa do meu Pai, diz o Senhor Jesus, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa de satisfação, de alegria no presente e satisfação na eternidade deveria nos levar a temer a Deus em todo o nosso caminho, porque está escrito: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. A única coisa que ele pede: meu filho, me obedeça, eu tenho tudo preparado para você. O desconhecimento das promessas de Deus para esta vida e para a eternidade nos tem levado a uma vida relaxada. Os crentes leem tudo, mas não leem a palavra do Senhor. Então não sabe o que Deus prometeu para hoje, nem sabe o que Deus prometeu para amanhã. Um amanhã muito próximo. Porque desconhece. E como desconhece, também não tem ânimo de continuar no caminho do Senhor.
A infelicidade presente do crente se dá pela sua falta de compromisso com Deus em seu dia a dia. Não pode ser feliz um cristão que não obedece ao Senhor. Está entristecendo o espírito, está apagando o espírito, por isso ele é mais infeliz de todos os homens, porque tem um Deus vivo, mas não tem felicidade, porque não obedece ao Senhor. Ande dentro da vontade de Deus e sua vida será alegre, prazerosa. Compromisso do cristão com Deus. Em quarto lugar, guardar os mandamentos para ser preservado da soberba. Versículo 11. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, e depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Leamos 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sobre o juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. A falta, então, do exercício da vontade de Deus apagará o Senhor os seus feitos de nosso coração e mente, para nos introduzir na autoconfiança. Quando eu deixo de obedecer a Deus, eu estou me esquecendo de Deus. Eu estou me esquecendo do que Ele fez por mim. Diz Paulo, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, andar com Deus, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Andar com Deus, o bem-estar, a felicidade, pode se tornar uma grande tentação para quem negligencia as ordenanças de Deus. Veja que no Provérbios o rei pede: Senhor, não me dê riqueza para que eu não me esqueça de ti, nem a pobreza para que eu venha furtar. Aqui está dizendo, para não suceder que depois de ter comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nela, digas: quem é o Senhor? Eu consegui tudo isso pela minha força. Não foi o seu braço, foi Deus que lhe deu. Cuidado, se a ausência de bênçãos materiais é uma tentação, maior tentação é quando Deus dá muita coisa. A pessoa pode se iludir e pensar que conseguiu pelo seu esforço próprio. O contentamento, irmãos, é consequência de uma vida que anda com Deus, e não porque possuímos bênçãos da graça comum. Nós precisamos entender, a nossa vida tem de ser sem avareza, contentar-vos com o que tendes, porque o Senhor tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele está, mas a despensa está vazia, mas Deus está ali, e na hora que Ele quiser, Ele abre a porta ou fecha a porta. A satisfação pela salvação do pecado é obra de Deus no começo ao fim. Mas se esquecermos dessa verdade, vamos achar que a mudança de vida é fruto da nossa determinação. Não é. Eles saíram do Egito foi por causa da mão de Deus. Nós saímos do pecado porque Deus nos salvou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres.
O bem-estar proveniente da graça comum, a comida, a vestimenta, a morada, pode ser facilmente confundido com nossa atividade profissional e nos levar a pensar que não precisamos de Deus. Basta o homem ter alguma coisa e dizer: eu que acordei cedinho para ir trabalhar, se eu não fosse trabalhar não tinha nada em casa. Se você só levantou porque Deus fez você levantar. Você tem força porque Deus lhe deu força. Você tem inteligência porque Deus lhe deu inteligência. Você está preservado agora em vida porque Deus está te preservando. Todos esperam em ti que eles dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abre as mãos, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam e lhe corta a respiração, morrem e voltam ao pó. A conservação da nossa vida física e espiritual provém da proteção de Deus, que nos livrou dos perigos e não de nossas habilidades. A gente pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, já nos teria engolidos. Mas não pode fazer isso porque Deus está do nosso lado. As carências pelas quais passamos foi plano divino para levar a nossa dependência, para revelar a nossa dependência dele, que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Sim, a dificuldade é para Deus dizer assim: olha, você precisa de mim. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e o diabo disse: transforma essas pedras em pães. Mas Jesus então pegou essa passagem e disse: nem só de pão viverá o homem. A soberba começa no coração quando o herói da nossa novela mental somos nós. A soberba começa aqui dentro. Ele diz: não diga, pois, no teu coração, lá dentro, na mente, minha força e o poder do meu braço me adquiriram todas essas coisas. Não foi. Foi Deus que lhe deu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Se andarmos com Deus, a soberba não terá espaço em nossa vida, mas se atribuirmos qualquer graça de Deus às nossas habilidades, cairemos em grande tentação ou grande pecado. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a tua aliança sobre juramento que prometeu a teus pais, como hoje se vê. Por último, irmãos, compromisso do cristão com Deus. Quinto, guardar os mandamentos para não ser disciplinado pelo Senhor. Leamos o 19 e o 20. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Tem castigo, tem punição para quem não anda no caminho do Senhor. Deus se voltará contra nós se negligenciarmos nosso compromisso com Ele. Ele vai, diz a palavra em Reis, quando Salomão consagrou a casa de oração, Deus falando para ele: e dessa casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra, com esta terra e essa casa? Responder-se-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses. Aí veio Nabucodonosor e destruiu tudo,
porque eles abandonaram o Senhor. Deus promete abençoar, mas também punir. Deus nos advertirá pela sua palavra e pelo seu Espírito do nosso desrespeito para com Ele antes de estender a sua mão pesada contra nós. Ele vem pelos profetas, Ele vem pela palavra do Senhor e diz: olha, conserte a sua vida. Arrependei-vos, cada um de vós, para que sejam cancelados os vossos pecados, e chega assim o refrigério da vossa alma pela presença do Senhor. Antes dele pesar a mão, ele convida ao arrependimento. Viver contrário aos mandamentos do Senhor se expressará através do estilo de vida. A gente se esquece de Deus fazendo tudo aquilo que Deus proíbe, abandonando tudo aquilo que Deus ordena. Isso, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. As bênçãos da graça comum poderão ser retidas, diminuídas, perdidas, e não vão produzir satisfação se a mão do Senhor for contra nós devido à nossa desobediência regular. Já pensou? Você pode até ter coisas ou não ter, porque é a mão de Deus impedindo que tenha. Ou quando tem, diz: tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Deus faz soprar na vida da pessoa tudo que não é agradável. Os inimigos da nossa vida vão nos subjugar temporariamente, porque deixamos de seguir ao Senhor para obedecer ao nosso coração corrompido. Diz: não deis lugar ao diabo. A ausência do fruto do Espírito estará fortemente presente no crente que desobedece ao Senhor. Você não vê nele amor, alegria, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Porque uma vez que desobedeceu a Deus, a luz é cortada. O poder do Espírito é cortado na vida dessa pessoa. Escândalos vão aparecer na vida do homem que se esqueceu de Deus, trazendo desonra ao Evangelho. A vida financeira poderá ser grandemente afetada por escolhermos andar na contramão da vontade de Deus. Problemas de saúde poderão nos atingir porque estamos remando contra a maré da vontade de Deus. A morte física não deixa de ser uma realidade para quem não honra a aliança com Deus. Deus pode até tirar a vida do indivíduo, como na igreja de Corinto haviam fracos e alguns tinham morrido porque participavam de maneira indigna da ceia. Confessar os pecados é a maneira recomendada pelo Senhor para afastar sua ira contra nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Abandonar todo o caminho mau é necessário para que Deus se volte para nós. Deixe o ímpio, o seu caminho ímpio, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Concluo fazendo essas afirmações. Primeiro, temos buscado a Deus por causa das bênçãos, mas temos sido descuidados quanto aos nossos compromissos com Deus? Nós fizemos voto, nós fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, prometemos obedecer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, fizemos promessa no batismo de ser frequentes na igreja, de contribuir, enfim, evangelizar. Cadê o compromisso com Deus? O nosso deserto existencial é proveniente de provação ou porque somos desobedientes ao Senhor? Eu fui para o deserto porque pequei, ou eu fui para o deserto como Jesus porque estou sendo provado?
O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas os 40 anos no deserto foi por causa da iniquidade. Então, precisamos fazer esse tipo de avaliação. Somente Deus, irmãos, é autossuficiente, mas nós somos autodependentes. Todos nós precisamos de Deus. Mas eu já tenho um plano. O plano pode falhar. Não pode, a empresa pode até nem lhe atender, e mesmo que lhe atenda, você ainda vai morrer, porque muitos ricos têm morrido. Quem não observa os mandamentos do Senhor já se distanciou de Deus. Pode estar na igreja, mas não está obedecendo, está longe do Senhor. Enquanto a vida física, há possibilidade de nos voltarmos para Deus. Mas depois da morte, segue-se o juízo. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz de Deus, não endureça o coração. Que Deus nos abençoe.